cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por dia, e não o ano inteiro. E que você diga que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar. Boa noite, galera, tudo bem? E aí, gostaram da música do Frejá? Eu adoro. Boa noite, professora, música. Tudo em paz. Né? Desejo que você tenha quem amar, né? O amor, gente, é a chave de tudo. Tentando ativar a câmera aqui, gente, para que vocês me vejam. Como é que foi a semana? Tá tudo legal? Tá tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo. Para mim tá. Para mim não está muito. Eu passei o meu Dia das Mães muito bem, mas à noite fui bater no hospital com meu filhote, que ainda está internado. Meu filhote joga vôlei, né? É atleta de vôlei. Pois no sábado, perdão, no domingo à noite ele entendeu de ir para um racha de vôlei com os amigos, né? Nesse racha, meu filho, quase que perde o pé. Gente, o pé dele saiu do canto, sabe? Porque assim, ficou bumerangue, ficou mole, assim, aquele negócio assim, mole. Chegamos naquele hospital da Unimed, domingo, 10h30 da noite. Ele entrou em sala de cirurgia, 2 da manhã. Gente, ele não gritava nele, urrava de dor. Mas Deus é tão maravilhoso que não quebrou, não fraturou e não rompeu o ligamento. Tu acredita uma coisa dessa? Vai ficar aí na recuperação. Foi um livramento grande, né? O médico fez a tomografia, hoje passou o resultado, resolveu deixar ele mais um dia. Eu vim para casa para voltar para dar aula para vocês, eu não dei aula ontem, mas como ele já está legal, já está sem dor, eu disse, não, eu vou para casa, dou aula, quando terminar eu volto, né? Porque que é a mamãezinha do lado,
Nessas horas que a mamãe perto, né? E a gente vai ficar perto também, né? Então, ele vai lá, mãe, vai lá dar tua aula. Eu vim 4 horas em casa tomar um banho, estar aqui com vocês, já, pronto, já ia dizer, fica preocupado. Por mais assim que a dor esteja controlada, gente, ele está tomando morfina. O médico disse que se ele não estivesse tomando morfina, ele não estava aguentando. Porque tirou até que o pé da gente, né? O tornozelo, o osso, saiu do canto, saiu. Eles tiveram que fazer um procedimento que puxa para botar no canto, né? E ele teve que tomar anestesia. Teve que tomar anestesia, uma espécie de hack, só que só ali no local sedaram ele para ele dormir, né? Senão ele não tinha aguentado, não. Muita dor. Mas o médico disse que ele é jovem, tem a idade a favor, né? Atleta, tem hábitos saudáveis. Já ele está recuperado, daqui a 6 meses ele está pulando de novo. Ele disse que tão cedo quer saber disso. Mas vai jogar sim, ele ama jogar, né? Minhas queridas, meus queridos, hoje eu pedi para a gente começar com as nossas entrevistas, né? Tem até uma aluna que mandou um vídeo, eu vou tentar projetar aqui, teve outra que mandou um áudio, a que mandou o áudio, se tiver por aí, tiver como deixar no ponto para a gente poder ouvir, porque eu procurei aqui nas minhas coisas, eu não achei, porque eu recebo muita mensagem, né? O vídeo foi porque eu salvei. Mas antes da gente começar essa parte, eu vou só, assim, recapitular o que a gente já tinha visto, tá certo? Do que a gente ainda falta para concluir essa parte, tá? Vou começar aqui os slides, vocês me deem feedback aqui no chat se vocês estão visualizando, porque na semana passada o Teams estava assim, instável, tinha hora que aparecia, tinha hora que não aparecia, então vamos ver se hoje vai estar melhor do que semana passada, tá bom? Deixa eu só começar a projetar aqui. Enquanto isso, vocês vão me dizendo aí como é que vocês estão, coloca aí uma palavra, um emoji aí de como é que está seu sentimento hoje, você está alegre, você está triste, você está preocupado, você está ansioso, você está legal, né? Como é que você está nesse momento, nós já estamos na nossa reta final de finalizar o semestre, né, gente? Tá praticamente o quê? Há um mês o encerramento das nossas aulas. Espero que vocês estejam colocando as tarefas em dias, ainda vou passar as 2, mas vou passar mais para o finalzinho, tá? Pronto, consegui abrir aqui, vamos só ver aqui onde é que está o nosso slide. Certo, agora vai dar certo. Deixa eu ver o que é que vocês estão colocando aqui enquanto abre. Boa noite, Nilce, Cledinalda, Elisete, Ingrid, Elisângela, Miguelina, seja todo mundo bem-vindo. Vocês estão conseguindo ver, gente, alguma coisa? O meu não dá para ver, não, professora. Oh, Jesus, Não. tudo de novo. Calma, vai dar certo. Tem que dar, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Desejo que você venha a quem ama. E a câmera desativou. Peraí, gente, vamos ver aqui. Essa plataforma tem dias que tá uma bênção, viu? Peraí. Agora vai dar certo. Apareceu aqui uma caixa de texto. Pronto, tá abrindo. Pronto. Para mim tá aparecendo. E para vocês? Esperar aqui um pouquinho. Porque às vezes para mim aparece primeiro, para vocês não. E aí? Sim, agora apareceu. Aqui tá carregando. Agora sim. Apareceu. Tá aparecendo. Graças a Deus. Passando uma musiquinha, né? Eu gosto muito dessa música do Frejal, o nome é Amor para Recomeçar, né? Que assim, às vezes a gente está triste, desanimado, desestimulado, né? E às vezes a gente não tem assim esse ânimo de reação, né? Então, gente, a gente precisa encontrar essa alegria, essa energia, por mais difíceis que as coisas estejam, né? Então, assim, essa música ela é bacana exatamente
por conta disso, porque amor é a chave, né? Então, assim, quando você estiver triste, descubra que rir é bom, né? Que você tem a quem amar, existe amor para recomeçar. Eu gosto muito dessa música, ou seja, tem sempre uma luz no fim do túnel, por mais que esse túnel seja comprido, né? Então, gente, recapitulando, nós estamos aqui na nossa disciplina, Psicologia do Desenvolvimento, Ciclo Vital, né? Então, a gente já começou a falar desse tópico, que é a fase do desenvolvimento do adulto na meia-idade. A gente já viu boa parte e nós vamos retomar a partir do desenvolvimento, se eu não me engano, que era o desenvolvimento psicossocial. A gente viu a questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento físico, né? E a gente parou exatamente nessa parte do desenvolvimento psicossocial, tá? Então, assim, essa fase, ela é considerada, não que as outras não sejam, mas, assim, um período, assim, marcante, crucial, por quê? Porque é o auge da produtividade, é o auge da competência, em termos profissionais, em termos pessoais, a pessoa chega com 40 anos, então, assim, espera-se, né, que ela já tenha constituído família, que já esteja equilibrada no trabalho, muitos já faltando alguns anos para a aposentadoria. Então, assim, nesse ponto, os indivíduos, a sua grande maioria, já desenvolveu um senso de responsabilidade, de autoconfiança, de autoestima, exatamente porque já percorreu 50% da sua vida, né, estimando de que ele vai até os 80 anos, tá? Então, assim, ele já passou por diversas situações onde ele pode estar testando a sua maturidade emocional, a sua resiliência, de tal forma que ele se sente capaz de lidar, enfrentar com outras situações. Eu tenho uma amiga, gente, que ela diz assim, mulher, eu já passei por tantas e boas na vida que nem chorar eu choro mais. Já chorei tanto que secou. Aí eu fiz a devolutiva assim para ela, eu disse assim, olha, não é assim que você já chorou tanto que já secou, você já tem experiência, você já tem maturidade emocional o suficiente para não se desesperar diante de uma situação difícil, para não desanimar. Por quê? Porque as práticas vividas, aquilo que a gente já vivenciou, experienciou, né? Isso dá o quê? Um conhecimento, uma autonomia, uma resiliência, essa capacidade de lidar. Então, assim, às vezes você pensa, não adianta desesperar, não adianta chorar, a gente tem que ponderar para resolver, tá? Mas isso, gente, a gente só consegue o quê? Quando a gente atinge essa fase. Porque qual é o jovem que não é ansioso, gente? Ora, eu, no alto dos meus 50 anos, eu sou hiper mega ansiosa, imagina na juventude, né? Então, alguns autores, eles fazem, assim, uma comparação, uma analogia dessa fase com uma peça de teatro, aonde, né, as pessoas que estão na meia-idade seriam os protagonistas, por quê? Porque fazem parte da geração que está no comando, ou seja, eu já tenho 40 anos, já tenho 45, eu tenho 50, eu sou independente, eu me sustento, né? Eu sou dona do meu nariz no sentido de autonomia, tá? Então, assim, eu estou no controle, tá? Raríssimas exceções a gente ainda encontra pessoas dessa idade que ainda estão na asa de familiares, tá? Ou ainda entendem que essa é uma geração sanduíche. Como assim, professora? Porque tem um lado que tem os filhos, na maioria adolescentes, porque é uma característica. Antes, gente, os nossos pais nos tiveram muito jovens. Minha mãe me teve, ela tinha acabado de completar 19 anos. Então, assim, eu tive, assim, a felicidade de ter uma mãe jovem. Eu, com 15 anos, minha mãe tinha o quê? Não tinha nem 40, o pessoal achava que a gente nem era mãe e filha. Mas eu já tive meu filho com 28, já tive praticamente 10 anos depois, né? Então, assim, a minha sobrinha já teve o filho dela após os 30 anos. Então, assim, a gente percebe que é uma geração que não tem filhos tão cedo quanto os nossos pais, quanto os nossos avós. Minha avó, ela disse que teve o primeiro filho aos 14 anos, né? Isso tudo é uma questão cultural, de costumes, de sociedade, uma série de coisas. Mas o que a gente percebe hoje? Que muitas vezes os pais, eles ainda têm que cuidar dos filhos adolescentes, por quê? Porque tiveram esses filhos um pouco tarde. Então, eles estão nessa fase da meia-idade, mas ainda convivendo com uma geração que ainda precisa de uma atenção especial. Porque, como nós vimos aqui, a adolescência, ela é um período de transformações.
orgânicas, né, transformações físicas e também psicológicas. Então, sem contar que já é um período que demanda essas mudanças, essas alterações, vocês imaginem vocês tendo conflito familiar, porque muitas vezes os conflitos em casa, com família, são conflitos e crises exatamente de costumes que são diferentes. Eu vivenciei uma coisa, meu filho vivenciou outra. A gente já citou o exemplo aqui da tatuagem, lembra? Né? E assim como o exemplo da tatuagem, tem outras coisas também, tá? Então, voltando aqui para o tema da meia-idade, de Erikson, a gente já até falou, é um autor da psicologia do desenvolvimento, né? Um grande autor, ele tem muita credibilidade quando ele fala de psicologia do desenvolvimento. Ele diz que essa fase de 40 a 65 anos é a fase da maturidade, tá? No qual os adultos precisam se sentir, precisam estar ativamente envolvidos no ensino e na orientação da próxima geração. É onde vai entrar a atividade que eu pedi que vocês fizessem a entrevista, que é o que a gente vai falar de generatividade. Professora, que nome é esse? Oxe, vamos voltar aqui. Essa questão de estar orientando a próxima geração, dessa contribuição a partir da sua experiência, vai em contrapartida à necessidade dele se sentir útil, especialmente em relação às pessoas mais jovens. O problema é que o jovem muitas vezes não quer ouvir o mais velho. Por quê? Porque o jovem, ele acha certo, ele acha que é o dono do mundo. Então, muitas vezes, o jovem, ele precisa passar por situações onde ele sinta na pele, que ele aprenda na dor, porque ele não quis ouvir uma pessoa mais sábia e experiente, né? Então, Erikson denominou de generatividade exatamente essa preocupação, essa orientação da próxima geração, né? Não se restringe ao fato de só ter filhos para cuidar, pelo contrário, às vezes você não tem filho, mas você pode estar passando a sua experiência para uma outra pessoa, que não necessariamente precisa ser seu filho, né? Então, assim, é aquela preocupação que você tem com os outros, um compromisso com a família, com o trabalho, com a sociedade, as gerações futuras, né? E ela se manifesta na necessidade de ensinar ou guiar os mais jovens, não só em termos de ajuda, mas também de orientação para formar, muitas vezes, a sua própria identidade. Às vezes a gente vê muito nos filmes, né, os professores, naquela lição de moral, dando aquele exemplo e tal, e muitas vezes a gente vê no próprio desenrolar da história que a partir daquilo dali, o jovem mudou a atitude, mudou o pensamento, né? Então, assim, é importante essa preocupação, né? Porque a pessoa que orienta, ela sente-se necessária, ela tem no feedback daquilo que ela produziu, do que deve cuidar, e pode-se dizer que esse conceito de generatividade inclui também produtividade, criatividade, e vai em contrapartida à estagnação. Por quê? Isso é o que é sugerido, isso é o que se espera, mas tem muita gente que fica parada totalmente na vida com aquele sentimento de vazio. É como se, à medida que fosse envelhecendo, já estivesse morrido. Perdida a sua utilidade, né? Então, assim, quando as pessoas de meia idade se sentem desmotivadas, fracassadas, nesse sentido da capacidade generativa, elas são tomadas por esse sentimento de estagnação, de tédio, pelo empobrecimento interpessoal, né? Essas pessoas, elas se sentem paradas na vida e permanecem com esse sentimento de vazio, tá? Então, assim, muitas vezes se isolam, né, tendem a ficar depressivas, e isso acaba contribuindo para que ela se sinta ainda mais estagnada, tá? Isso, gente, é passível de preocupação? Tá? Por quê? Porque pode ser uma crise da meia-idade, né, que, como o Erikson fala, é a crise psicossocial, tá certo? Que pode ser vivenciada nessa fase por essas pessoas que estão exatamente, não se sentindo tão útil, não querem se aposentar, às vezes, alguns querem se aposentar, mas precisam da renda daquele emprego e não querem pedir para sair, entendeu? Então, assim, geram, assim, esse conflito. Aí eu trouxe um videozinho aqui, curtinho, 2 minutinhos, só para exemplificar aqui essa questão da generatividade e estagnação. Então, eu vou parar aqui a apresentação, que a gente já fez um teste, que quando eu puxo direto do slide, trava, né? Então, vamos ver se dá certo eu puxar aqui do
do site. Só um instantinho, que eu estou abrindo aqui a página. Pronto. Me digam se vocês estão vendo, se está aparecendo alguma coisa aí para vocês. Não apareceu, né? Não, Não. Não apareceu, não. Aparece para mim quando aparece uma caixinha de texto reproduzindo no Teams. Vamos tentar novamente. Na semana passada foi do mesmo jeito. Na terceira ou na quarta tentativa foi que deu certo. Vamos lá. Agora vai dar certo. Me digam se vocês estão visualizando alguma coisa. Sim. Pronto. Gente, eu achei tão interessante esse pai levando esse menino por todas as paredes para que ele se sentisse o próprio Homem-Aranha, né? Eu achei muito, muito massa isso daí. E o menino todo alegre, chega a fazer os gestos de sair. Mas vocês viram o que está escrito em relação à generatividade, à estagnação? É bem isso que a gente estava falando aqui, né? Então, vamos agora para as nossas atividades. Aqueles que tiverem a vontade de se pronunciar da sua experiência, eu vou tentar projetar o vídeo aqui que a aluna me passou, tá? Deixa eu ver se vai dar certo, tá? Para quem não sabe do que é que eu estou falando, a tarefa 7, eu coloquei algumas sugestões de perguntas para vocês entrevistarem uma pessoa dessa fase, para a gente ver até que ponto essa pessoa está numa fase de generatividade ou de estagnação, tá? Então, assim, eu trouxe os dois conceitos para a gente poder entender, e vamos agora ver se dá certo passar esse vídeo aqui, tá? Se não der certo, eu coloco pelo menos só o áudio, tá? Para ver aqui como é que a gente faz. Janela. Não está dando certo porque não está aparecendo. Peraí, tive uma ideia aqui. Vocês estão conseguindo ver essa tela com vários arquivos? sim, dá para ver. Se eu clico aqui no vídeo, estão conseguindo ver o vídeo? É o seguinte, eu mesmo vou fazer as perguntas para... Então, gente, vendo o vídeo e ouvindo? Não, o meu tá não. Peraí, deixa eu ver aqui. Para mim aparece o vídeo. Vocês estão vendo só a tela ainda com os arquivos, é isso? Isso.
Peraí. Vou tentar mais uma vez. Se não, eu coloco só o áudio, tá? Mesmo, tá? E eu mesmo... Não estou vendo, só ouvindo, é isso? Dentro desse perfil, tá certo? Que a professora pediu. Só ouvindo. Então, Já vi que vocês não estão vendo. Então, vamos só ouvir, tá? Não deu certo projetar aqui a imagem. Eu vou tentar mais uma vez aqui, tá? Peraí. Como é que nós vamos fazer aqui? Parar compartilhar. Boa noite, Laura. Boa Amiga, na verdade, assim, eu só pretendia citar, eu achei que você ia se aprofundar, mas aí a gente vê como é que fica essa história. Oi? Quem é que está falando? É a Ingrid? Foi sem querer, professora, desculpa. Não, tudo bem. Eu pensei que você estivesse perguntando alguma coisa aqui, de aprofundar aqui, alguma coisa aqui da aula, sem problemas, tá? Gente, eu vou colocar aqui o áudio, tá certo? Vamos ver se a gente consegue ouvir. Se ficar muito difícil, se a aluna autorizar, eu coloco o grupo no vídeo, que se não me engano é a mãe dela, tá certo? Porque eu tentei projetar aqui, mas não deu certo, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o vídeo. A mãe dela, ela fez, assim, uma espécie de auto-entrevista, tá certo? Ela fazia as perguntas e ela mesma respondia. Tá bem interessante, tá certo? Aí, a partir daí, vocês podem falar as experiências que vocês tiveram, das entrevistas que vocês fizeram. O que é que vocês perceberam, né? Aí, a gente pode fazer um fechamento em cima desse tópico, tá? Então, vamos aqui. é o seguinte, eu mesmo vou fazer as perguntas para mim mesmo, tá? E eu mesmo vou responder. Estou dentro desse perfil, tá certo? Que a professora pediu. Então, vamos lá. Eu tenho um nome, claro, é evidente que todo mundo tem um nome, né? Mas meu nome de guerra mesmo é o que eu mais gosto de usá-lo, que é Tia Zélia. Tenho 50 anos, 5.0. Estou dentro desse perfil, né? Desse perfil da idade, da meia idade, certo? E experiências, conhecimentos, tenho bastante, vivo bastante, não vivi, que eu não morri ainda, claro, né? Tenho bastante conhecimento, tenho bastante experiência, tem como eu passar, assim, os conhecimentos, as minhas experiências para as pessoas, assim elas precisem, tá certo? Assim elas me procuram, então se eu visualizar algo que eu possa atender, eu sempre estou chegando junto às pessoas, tá certo? As pessoas precisam, sim, uma das outras, claro, isso aí é bem verdadeiro, é fato mesmo, né? Nós precisamos das pessoas e as pessoas precisam da gente, independente da nossa idade, não é isso? E outra coisa, você gostaria de ser professora? Eu sou professora, estudei no Instituto de Educação do Ceará, tenho muito orgulho de ter estudado no Instituto de Educação do Ceará. Cheguei a usar aquela sainha prensadinha, depois passei para aquela calça, tudo vinho, a cor vinho, né, com a camisa. E tenho muito orgulho, fui professora da educação infantil e acho até assim que ser professora e ser assistente social, uma interliga a outra, assim, a área, a profissão é valiosa, são duas profissões que era para ser reconhecida mesmo, bastante reconhecida, não pouco reconhecida, bastante reconhecida. Ser professor e ser um assistente social, são duas coisas que eu amo de paixão, tá certo? Se você sente que fez diferença, sim, fez bastante diferença, sim, na vida de muitas pessoas. Eu faço parte de um grupo cultural, tá certo? No qual eu, assim, tento demais fazer a diferença na vida das crianças, que são crianças e adolescentes, mas também tem um grupo adulto também.
Eu tento fazer isso, né? Fazer essa diferença em várias, em que eu sinto que fiz uma diferença fiz muita diferença, sim, na vida dessas pessoas, sem dúvida, viu? Mostrar o caminho, que eu sempre falo para eles, né? Mostrar o caminho do bem e o caminho do mal. Sempre, quando a gente está juntos, a gente conversa sobre isso, entendeu? É mostrar sempre uma diferença, né? Faço trabalho voluntário já há muito tempo. Fui liderança comunitária do bairro Vila União, né? E fiz meu trabalho, tenho certeza que fiz a diferença bastante na vida de algumas pessoas, de muitas pessoas mesmo, né? Trabalhei com idosos, né, na época, que era tudo de bom, trabalhar com o idoso, não tem coisa melhor, gente. Amor, carinho, preenche, trabalhar com idoso preenche, assim, a vida de qualquer pessoa. Mas até hoje ainda faço trabalho voluntário, viu? Faço trabalho voluntário, continuo no trabalho voluntário. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Ah, tá. Você fez ou criou alguma coisa que teria dado impacto sobre as pessoas? Eu creio que o impacto maior que eu consegui passar para as pessoas, o impacto mesmo é de estar sempre na luta, entendeu? Atrás de coisas positivas, né? Eu creio que bastante coisa mesmo. Entrar na política, eu acho que já é um impacto grande, né? De estar lutando, de estar correndo atrás, de eleger um vereador, um prefeito, um governador, eleger um presidente, né? Eu acho que isso tudo, para mim, já é um impacto grande na vida das pessoas, que nem todo mundo tem coragem de encarar a questão política, né? Já fui até candidata a conselheira tutelar, né? Mas eu acho que isso tudo, para mim, são impactos positivos que eu estou deixando para as pessoas refletirem que nós precisamos estar dentro da política, né? Então, é um dos impactos que eu acho que eu estou deixando assim, um legado aqui, é isso, né? Na questão do impacto na política, a questão de lutar pelos direitos, a questão de correr atrás, de ajudar as pessoas, é assim, bem amplo, viu? A minha vida é bem ampla. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Se eu sou criativo na maioria das coisas que faço, sim, com certeza. Eu acho que ser criativo é ter habilidade humana, né? Você tem que ter criatividade em tudo que você faz, né? Isso aí já, às vezes você nasce com um dom, mas às vezes você viver no dia a dia, você passa a ter essa habilidade, né? Essa criatividade, certo? Deixa eu ver outra pergunta aqui, gente. Eu estou lendo as perguntas e estou respondendo, tá certo? Eu acredito que seria lembrado por um longo tempo após minha morte. Eita, isso aqui é forte. Com certeza, gente. Com certeza eu tenho a convicção mesmo que após a minha morte eu serei lembrada, assim, né? Tô deixando mesmo, assim, a minha estrada vai ter, pessoas vão lembrar de mim, pensamentos, coisas boas, não coisa ruim, tá? Mas com certeza eu vou ser lembrada, assim. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta assim. Acredito que a sociedade não pode ser responsável por prover alimento e abrigo para todas as pessoas sem residência. Realmente, assim, a sociedade, ela tem um coração imenso, né? A maioria das pessoas tem um coração grande. Mas eu acho que essa responsabilidade caberia mesmo ao Estado, né? Ao poder público mesmo, para dar essa assistência às pessoas que vivem em situação de rua, que não tem uma residência e tudo. Eu acho que isso aí precisa ser
trabalhado, continuar sempre trabalhando, né, para poder ajudar o próximo que está naquela situação ali. Porque muitos deles estão em situação de rua porque a própria família mesmo não sabe cuidar, não sabe ter aquela paciência, ter aquela sabedoria de cuidar de muitos deles que são usuários, né, do álcool, da droga. Então, assim, eu acho que isso aqui cabe mais ao poder público. Deixa eu ver outra parte aqui. Os outros diriam que eu dei contribuição única à sociedade. Sim, sim. Participei deixei a minha contribuição, como eu já falei no começo, né? Eu estou deixando um legado, assim, bem forte mesmo, né? Participo de oficina, participo de palestras e... gente, mil e uma coisa. Fiz parte do CCDS, fiz parte do Movimento dos Conselhos Populares, fiz parte, como já falei, da Associação de Moradores, faço parte do Centro Cultural Zé Testinha. Então, assim, a minha contribuição na sociedade está bem preenchida, viu? Com certeza está bem cheia mesmo. Se eu fosse incapaz de ter meus próprios filhos, eu gostaria de adotar uma criança. Ah, tá. Tenho 2 filhos maravilhosos. E, assim, adotar uma criança. Para você adotar uma criança, você tem que ter tempo, né? Como eu tive tempo para cuidar dos meus filhos. Eu acho que no momento agora desse 5.0, eu já não adotaria mais, tá certo? Mas antes, se eu não tivesse meus 2 filhos, com certeza eu adotaria, sim. Eu trabalho trabalho de profissionalmente com crianças e adolescentes em situação de rua. Eu conheço, assim, bem de perto mesmo a realidade das crianças, das situações, entendeu? Estou fazendo serviço social, parei no 4º semestre, né? E agora estou voltando, porque eu vejo que eu preciso mais de conhecimento, entendeu? Para me poder ter mais habilidade, ter mais... Pronto, gente, encerrou aqui, né? Então, assim, a gente pode ver que a idade não é nem um empecilho aí para a dona Zélia, né? Ela, muito pelo contrário, ela se vê muito ativa ainda, né? Quero ouvir vocês agora, das experiências que vocês tiveram com as entrevistas de vocês. Quem quer compartilhar mais? Separei um tempinho da nossa aula para a gente poder trocar essas experiências através desses diálogos. Ué, gente, cadê vocês? A Rosicleta está sem webcam e sem áudio, né? Quem mais, gente, quer compartilhar? Esse silêncio aqui é porque ninguém quer compartilhar, é isso? É isso mesmo? Vocês são tão falantes, e hoje que eu quero que vocês falem, vocês estão silenciosos. Fala sério. Então, tá. Eu acreditei que vocês quisessem compartilhar as entrevistas que vocês fizeram, porque eu vi tantas respostas, tanta gente falou, né? Se vocês não querem falar da entrevista em si, o que é que vocês acharam das pessoas que vocês entrevistaram? Oi. Eu entrevistei um colega de trabalho, educador social. É a Raquel.
Oi, Raquel. Boa noite, querida. Fala para a gente a experiência que você teve, o que é que você sentiu. Ele está mais para generatividade ou para estagnação? Ele é um rapaz cheio de conhecimento, né? O Luiz Augusto, né? Quando eu perguntei ele se ele queria participar da entrevista, ele não botou um pingo de dificuldade, né? Eu gostei muito da entrevista dele, né? Que ele disse que através das práticas do autoconhecimento adquirido por meio de ações demonstrativo. E ele repassa qual levará o indivíduo a observar por meio de ações do conteúdo da praticidade, direcionada a uma vivência de prática, aprendizado para a sua vida cotidiana. Certo? E ele é uma pessoa católica, né? Ele, assim, é uma pessoa encantável. O que ele passa para a filha dele. Foi muito boa a entrevista dele. Principalmente que ele fala dos valores, né? Valores éticos, morais, o conhecimento, valorizar cada dia mais ao outro. E ser sólido ao tocante, ao repassar os saberes, né? Que ele falou. Viu? Ok. Sim, Lucas, só um instante, o Lucas colocou aqui que não fez atividade. Lucas, como é que seu pessoal está? Eu me lembrei que você me falou no privado que o pessoal lá está com Covid, né? Estão se recuperando, você está bem? Deixa eu ver aqui. Ok, Mayara, mas faça assim mesmo para contar o ponto, certo? Tinha uma pessoa que estava falando. Oi, professora. Oi, Lucas. Tá tudo bem na sua casa, meu querido? Tá, graças a Deus está tudo bem. O meu pai ele já saiu do hospital, a minha irmã ela recebeu alta agora, né? Também sexta-feira, que ela passou ainda 2 semanas, né, internada. Aí agora é o meu irmão, né, professora, e a minha mãe, que a gente tem que cuidar dela, né, para ela não pegar também. Aí é aquela coisa, né, cabeça a mil e eu me recuperando também, né, porque eu tive, né, e tal. Eu ainda canso em fazer algumas coisas, mas é isso aí, né, graças a Deus tá todo mundo bem. Amém. É um medo que a gente tem que ter mesmo. Eu estou lá no Hospital Regional da Unimed, numa ala que não tem Covid. A gente está lá no 7º andar, os profissionais são os mesmos, ou seja, na troca de plantão são aqueles mesmos profissionais, ou seja, aquela enfermeira, ela fica só naquela ala, na escala dela, ela não vai para outra ala. Mas mesmo assim, eu estou no olho do furacão. Eu desço para tomar um café, né, nas vendinhas do lado de fora, gente, a emergência é assim, ó, né? Mas a gente tem que se resguardar mesmo. Eu tenho que ficar lá com meu filho, né? Mas assim, é um medo que assombra mesmo, viu? Mais alguém, gente? Boa noite, professora. Boa noite. É a Elisete que está falando. Oi, Elisete. Pronto. A minha entrevistada, né, eu fiz uma senhora próxima à minha residência, certo? Aí eu achei mais interessante é que quando eu fiz a pergunta a ela se ela poderia, né, me dar uma entrevista, de comentar alguma coisa que era para a faculdade, ela disse, tem problema não. Aí ela tem 55 anos. E o que eu achei mais incrível, assim, porque quando ela começou a falar, ela fez como se fosse uma retrospectiva da vida dela. Desde quando ela veio para Fortaleza, que ela disse que tinha 8 anos de idade, quando saiu da residência dos pais dela, veio morar com pessoas estranhas. Então, ela teve uma vida difícil. Ela contava, professora, que os olhos dela ficavam cheios de lágrimas. Por causa que foi assim, porque assim foi um momento difícil na vida dela. E ela me passou, assim, em poucas palavras, ela fez um resumo de tudo aquilo que ela viveu. Ela disse, olha, eu tinha muita vontade de estudar, de me formar, que era o meu objetivo, mas com isso, graças a Deus, que ela é evangélica, né? Ela disse, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho. Essa pessoa, aí eu tenho 4 filhos, meus filhos se formaram, hoje todos são da igreja. Então, eu achei uma história dela muito bonita, porque a gente conversando assim, a gente sente assim uma emoção mesmo, como uma pessoa quer contar a sua própria história, que não é fácil a pessoa querer contar a sua própria história, né? É verdade. Eu gostei muito. E as palavras delas, que a última coisa que ela disse, ela disse assim, olha, tudo que a gente pensa na nossa vida, a gente pensa numa coisa, mas Deus é quem escreve o depois.
O que eu penso não é o que Deus está pensando. Então, a gente tem que pensar e fazer com que Deus faça a sua história. Que ela botou assim, ó, conto com alegria e espero chegar aos meus 70 anos. Quem sabe? Só Deus. Pois Ele é quem nos orienta e nos dá força nessa caminhada. Achei muito bonita a história dela, viu, professora? É, Gostei muito dessa parte de entrevistar, viu? Gostei bastante. E a gente, às vezes, pode até se colocar no lugar deles, né? Tipo assim, será que eu vou chegar Isso. nessa idade com esse sentimento de conquista, com esse sentimento de repensar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que é que eu posso Deixei de fazer, fazer. né? Porque, assim, às vezes, gente, essa crise de meia-idade, as pessoas se sentem como se já tivessem realmente perdido todo o seu foco de criatividade, de autonomia, e não é verdade. Isso também vai muito do estado psicológico que você está naquele momento. Mas você pode fazer muitas coisas. É muito comum a gente ver o idoso, né? A pessoa, quando chega nessa fase, se dedicar a causas voluntárias, de trabalhar em ONGs, trabalhos voluntários, entendeu? Que muitas vezes as pessoas não dispõem de tempo, então, assim, esse público, ele é muito bem-vindo, ele é muito bem aceito para isso daí, né? Então, assim, não é porque você está com 50 anos, 60 anos, 65, que você morreu, né? Agora, é verdade, você tocou num ponto aí que eu concordo. Os idosos, eles se sentem muito à margem, muito assim, colocados de lado, como se não tivessem mais utilidade. As pessoas não têm muita paciência. E quando uma pessoa dessa faixa etária encontra alguém que escute, menina, ó, tome tempo. Por quê? Porque eles se sentem valorizados. Ó, alguém está querendo saber minha história, alguém se preocupou comigo, alguém quer dar atenção, né? Eu também gosto muito de trabalhar com idoso, apesar de que idoso é muito teimoso, viu? É muito birrento. Uma coisa é você atender um idoso, outra coisa é você conviver com o idoso. E os idosos, eles são muito birrentos e muito teimosos. Então, aquela história de que o idoso volta a ser criança é uma realidade. Quando você, na natureza do trabalho psicossocial, que é o que eu faço, né? Que você vai visitar um idoso, você vai ver como é que ele está assistido, se ele está sendo negligenciado, se ele está sendo explorado economicamente, tá? Então, assim, você vai fazer o seu trabalho enquanto psicólogo ou assistente social, mas sabendo que essa faixa etária é muito difícil. Então, quando o idoso reclama, quando não quer tomar remédio, quando às vezes as pessoas perdem a paciência, é natural, né? Porque, gente, tem deles que serram os dentes, assim, ó, para não tomar o remédio, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura, muita flexibilidade, né? Porque eles realmente voltam a ser crianças. E a gente não pode agredir, a gente não pode ameaçar, tá? Então, assim, é uma das denúncias que eu mais recebo no CRAS onde eu trabalho, é de negligência com o idoso, de exploração patrimonial. Gente, é demais, 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 demais mesmo, né? Deixa eu ver o que a Miguelina está colocando ali. O pai tem 68, a mãe teimosa e brigueira, mas são mesmo, viu? Eu tive a oportunidade de ficar com minha mãe no hospital o ano passado, ela teve um problema de saúde, eu fiquei 10 dias internada com ela no hospital, porque ela só queria a mim como acompanhante, vocês imaginam como é que eu fiquei cansada, mas fui. Gente, tinha horas que eu tinha vontade de sacudi-la, de tanta teimosia, né? Mais alguém? Podemos ir adiante? Vamos lá. Então, gente, vamos continuar aqui. Pronto. Professora. Oi, fala. Eu, no caso, entrevistei a minha mãe. Ai, ela que lindo. Compartilha aí com a gente. Ela é professora aposentada, ela trabalhou durante, se eu não me engano, foi 25 anos, ou foi 30. É porque eu não estou com o caderno aqui. Mas eu vou falar um pouco do que ela me passou. Certo. Estamos ouvindo. Quando ela se aposentou, ela sentiu aquela fase que você fica com muito tempo e sem nada para fazer. E também a fase do ninho vazio, que foi a fase que todos nós saímos de casa e ela ficou só com meu pai, né? E sentiu muita falta das crianças,
Tanto é que a gente ligava para ela, ela estava triste, porque ela nem queria se aposentar, mas acabou se aposentando, né? E aí ela encontrou outras formas de se ocupar. Foi criar galinha, criar bicho, foi fazer essas coisas, sabe? Ocupar a mente, né? Ter uma rotina. Isso, exatamente. Foi mais ou menos isso que... Mas é isso, gente. Tem que ocupar, né, a rotina, ocupar a mente, porque senão a depressão vem e vem com gosto, tá certo? Então, assim, a família tem que se aproximar, né, e estar sempre presente, não é de estar lá todo dia, mas assim, ligando e tal, para eles se sentirem importantes ainda, porque muitas vezes eles se sentem exatamente dessa forma. Não, já criei, então tudo com a vida ganha e tal, não quero mais saber de mim, aquela coisa toda, né? Mas, olha, feliz do pai e da mãe que cria o seu filho para ele não querer mais, para não ter tempo de lembrar de você. Quando eu digo feliz, é nesse sentido, porque a gente cria filho realmente para o mundo, para ter essa autonomia financeira, essa autonomia psicológica, essa autonomia social, né? Então, assim, aquele filho que tem essa dependência emocional, gente, né? Não quero atribuir que isso é culpa de pai ou de mãe, mas é uma relação de dependência emocional que é ruim tanto para os pais como para o filho, entendeu? Então, assim, quando você cria seus filhos e eles são bem-sucedidos no sentido de estudarem, casarem, se manterem, você fez a sua missão, né? De tá contribuindo para a sociedade, em você ter educado uma pessoa, né? Nesse sentido, tá? Aí, gente, voltando aqui para o nosso slide, né? Chega, travou aqui. Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Então? Sim. Peraí, eu vou dar um... Aqui deu um tilt para mim, mas eu tô ajeitando aqui. Pronto, ajeitei. Então, essa crise de meia-idade é caracterizada por o que a gente chama de balanço de vida, né? Que é exatamente assim, em função dessa finitude. Esse é o primeiro momento do ciclo vital em que a pessoa ela vai se deparar que um dia ela vai morrer, né? Que é uma possibilidade real. Eu estou já com 50 anos, 60 anos, 65 anos, então, e principalmente quando os colegas à sua volta começam a morrer, aí você fica, será que eu vou ser o próximo, né? Então, assim, alguns amigos da mesma geração morrem, os sinais de envelhecimento são encarados de uma forma mais realista. A saúde, dependendo de como você tenha esse cuidado na juventude, você pode ter uma boa saúde ou complicações de saúde, né? Então, assim, começa-se a ter algumas alterações físicas, tá certo? Você começa também a pensar que algumas metas que você traçou no seu projeto de vida não foi alcançado, e você começa a se perguntar o que é que faltou para alcançar, né? Mas assim, gente, quando eu digo que a gente tem que estar presente no sentido do acompanhamento, é porque muitas vezes chegar nessa idade não significa que você acabou, você pode mudar, você pode retomar suas metas, tá certo? Tudo tem tempo e tem limite? Tem, mas não é porque você deixou de trabalhar, você se aposentou, seus filhos saíram de casa, que você tem que passar o resto da vida esperando a morte chegar, não. Né? Nesse processo, é muito comum que o indivíduo adote uma postura mais introspectiva, a fim de uma autoavaliação, né? É frequente também que ele se questione sobre os sistemas de valores que ele acredita, os objetivos dos trabalhos sociais, econômicos, o que é que ele fez do seu tempo livre, como foi que ele se dedicou à família, às amizades. Então, esse balanço vai contribuir para quê? Para que ele possa se dedicar com mais tempo, agora que ele vai ter, né? E se dedicar mais à família, se dedicar mais às amizades. Então, a partir dessa análise que é feita, muitos reconduzem suas vidas, refazem suas metas, né? Então, assim, por exemplo, é muito comum nessa fase que algumas pessoas optem por uma segunda carreira. O próprio exemplo do vídeo aí, que vocês não viram, mas ouviram o áudio, a pessoa que deu a entrevista, ela é professora, mas começou a fazer faculdade de serviço social, deu uma parada e está retomando, ou seja, você pode criar novos objetivos,
né? Muitos voltam a estudar. Eu, particularmente, quando estava dando aula presencial na Unip, antes da pandemia, gente, eu tive muitos alunos que já eram aposentados e estavam fazendo o segundo curso, né? Chegou ao ponto de ter lá avó e neto. Eu achei isso fantástico. Tinha mãe e filha, tinha pai e filha, tá? Tinha filho com pai, principalmente em curso de administração, né? Assim, muitas vezes o pai tem um pequeno negócio, é empreendedor, então vai pai e filho estudar, é muito legal isso daí. Então, assim, você vai ter mais tempo para estudar, mudar seus hábitos em relação à saúde, a uma atividade física, você pode ter um estilo de vida mais saudável, porque agora você vai ter mais tempo. Tem casal que se separa, tem casal que fica mais unido, tem gente que vai para o lado espiritual, ou seja, existem N possibilidades. O que é preciso é exatamente que você, se você convive com pessoas dessa faixa etária, que você vê que eles estão mais para estagnação do que para generatividade, você estimular. Tem uns que até exageram, né? Tentam recuperar a juventude, aí começam a namorar com pessoas mais novas, começam a se vestir como pessoas mais jovens, né, adotando esses comportamentos de outros períodos da vida, como, por exemplo, a mulher começa a usar a mesma roupa que a filha adolescente, o homem quer acompanhar o filho numa trilha de esporte radical, ou então se relaciona com uma menina de 20 anos, né, então, assim, isso na tentativa de se autoafirmar, de não se sentir velho, né? Não, ainda eu sou jovem, então vou estar no meio dos jovens para me sentir mais jovem ainda. Nós já falamos na aula passada também, mas vale comentar novamente sobre a questão do ninho vazio, né? A gente falou na aula passada exatamente por conta da tarefinha que eu pedi para a gente fazer, né? E assim, é muito comum de acontecer também nessa fase o ninho vazio, mas o que é que eu posso dizer para vocês? Essa fase está sendo antecipada, está sendo um reflexo dessa nova geração. Gente, eu digo isso porque eu tenho uma amiga da minha faixa etária e os filhos não casaram, mas os filhos saíram de casa, tá? Na ânsia de ter seu próprio espaço, de estar dividindo apartamento com colegas, para ter responsabilidade. No começo ela ficou meio assim, né? Porque o filho saiu primeiro, passou 1 ou 2 anos, a filha saiu, e ela se sentiu meio perdida realmente, porque muitos perdem essa identidade, é como se o fato de eu não ser mais mãe, de estar convivendo, eu perdesse minha identidade, né? Então, assim, o que é o ninho vazio? É o momento que os filhos saem de casa, e os pais têm que se reorganizar diante dessa nova realidade. Então, assim, tem gente que ama, adora, oba, agora eu vou ter tempo para fazer coisas que antes eu não fazia. Tem gente que se sente vazio, deprimido, tá? Até se reorganizar. Tem casais que vivem a segunda lua de mel, porque agora, livre dos encargos de cuidar de filho, vão cuidar de si. Outros entram em crise pessoal ou conjugal, né? Por quê? Porque o casal não se enxerga mais como casal de conjugalidade, eles se veem só como pais. Então, quando os filhos saem de casa, essa parentalidade, ela meio que se perde, é uma função que fica esvaziada, não tem esse ponto de intersecção, porque o ponto de intersecção é exatamente o filho que saiu de casa, entendeu? Então, é comum de acontecer, mas cabe a cada pessoa saber como lidar com isso, né? Por quê? Porque a gente cria filho para o mundo. Então, isso, para a gente, em termos de Ocidente, gente, o filho sai de casa mais tarde, mas lá nos Estados Unidos, a gente vê nos filmes, fez 18 anos, ó, né? Então, a gente vê desde muito cedo, eles ainda adolescentes, fazendo trabalhos de verão, né? Porque o verão lá dura 3 meses, e desde muito cedo eles têm essa responsabilidade de ter o seu próprio dinheiro para arrumar o seu canto. Ou seja, fez 18 anos, ou vai para a faculdade, ou vai trabalhar, mas sai de casa, né? Aqui a gente não, a gente quer ter debaixo das nossas asas, né? Então, ainda no desenvolvimento psicossocial, né? As amizades nessa fase são especialmente importantes, atuando com uma rede de apoio frente a grandes sobrecargas de funções. Então, assim, eu acho maior barato, gente. Hoje não, porque com essa vida corrida, a gente não tem, assim, mais tanto tempo com esse trânsito louco. Mas alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu fazia hidroginástica lá no BNB Clube, que é perto do meu trabalho, Colégio Batista, né? E eu ia para a turma de 6 horas. Eu era a mais nova.
Gente, é muito legal, um barato, sabe? Aquelas vovozinhas, e elas se chateavam quando eu chamava de vovó. Mas o que é que eu acho barato, que é isso que eu vou contar para vocês. Eu dizia assim, Deus permita que eu chegue na idade de vocês com essa vitalidade, com essa alegria. Elas tinham o dia de ir para o cinema, e a carrada, viu? A 10, tudo junto. Tinha o dia de passear no shopping, tinha o dia de ir tomar café não sei aonde. Gente, elas faziam pequenas viagens, essas praias próximas daqui, Lagoinha, fretavam uma van e largavam no mundo. Poucas ainda de casal, a maioria viúva, tá? Mas, assim, com aquela vontade de viver, com aquela vontade de passear, com aquela vontade de se relacionar, né? Eu me lembro que uma dizia assim, eu dizia, mas olha, eu pensava que vocês eram aquelas vovozinhas de hobby, sentado na cadeira de balanço, fazendo crochê, para quê? Ela dizia, não, eu tenho coisa muito mais interessante para fazer do que estar fazendo crochê, né? Então, é tudo uma questão de hábito, tudo uma questão de estímulo, tá certo? Então, era muito legal isso daqui. Por quê? Porque quando você convive com outras pessoas, principalmente da sua idade, né? Então, assim, fica mais fácil, porque aquela pessoa vai te entender. E, às vezes as famílias não têm tempo, não têm paciência, tá? E essa questão do relacionamento é importante, porque muitas vezes eles estão em casa, são cuidados por terceiros que não têm paciência, tá? Então, o relacionamento com as respectivas famílias de origem, exceto em épocas de necessidade, tende a diminuir de importância durante a idade adulta. Nessa fase, algumas pessoas tornam-se cuidadoras dos pais, o que pode ser um fator de estresse no relacionamento com a família de origem. É exatamente isso, você cuida do seu pai, né? É muito comum, tá? É difícil hoje a gente encontrar aquele casal de velhinhos que morava só até morrer e o filho ia visitar todo dia ou uma vez por semana, até mesmo porque as políticas públicas hoje estão em cima, né? Hoje, o Estatuto do Idoso não permite que o idoso more só, principalmente se ele tem problemas de saúde. Então, agora eu vou dizer, as pessoas denunciam mesmo. Agora, se o idoso é lúcido, se ele não quer morar com o filho, se ele tem autonomia, né? Tipo assim, ele sabe o que faz, né? Vem uma pessoa que faz a faxina na casa, aquela coisa toda. Gente, a gente não pode obrigar, entendeu? Não pode obrigar, se ele tem essa lucidez. E cada vez mais a gente vê eles falando exatamente isso. Não, eu quero minha casa, eu não quero sair do meu canto, me deixa no meu canto. E é verdade, porque ele se sente mais à vontade, né? Então, nessa fase, que é o desenvolvimento psicossocial na meia-idade, algumas pessoas tornam-se avós. Então, é um evento importante na vida da gente, né? Eu digo assim, na vida da gente, eu não sou ainda avó, sou tia-avó. Meus sobrinhos todos já estão tendo filhos, né? Mas é um evento importante. E que indica o quê? Continuidade. E também a questão da generatividade pode ser exercida aqui, porque um avô pode servir de professor, pode ser cuidador, pode ser um modelo, um referencial de exemplo, pode mediar conflito entre crianças e pais. Essas diferentes atribuições podem representar um prazer, né? Ou ser um peso, tá? Ser um peso emocional, físico, financeiro. Estamos concluindo, viu, gente? Aí a gente vai para a parte da sexualidade, que às vezes a gente pensa assim, vixe, nessa fase acabou-se, né? Não tem mais, tá? Então, assim, um dos temores do adulto nessa fase intermediária, do mesmo jeito que nós mulheres temos a preocupação com câncer de mama, os homens, a incidência de câncer de próstata é maior nessa fase, tá? E o que é o câncer da próstata? Exatamente, quando as células da próstata sofrem essas mutações, começam a se multiplicar sem controle, né? E o câncer aparece. O câncer de próstata pode causar dor, dificuldade em urinar, disfunção erétil e outros sintomas. Mas a grande maioria dos casos, ela acontece de forma silenciosa, sem causar sintomas, até que a doença já esteja bem avançada, né? E é nessa faixa etária que ela tem mais incidência.
Então, muitas vezes pela questão do preconceito, pela questão de que homem não chora, homem não vai a médico, né? Muitas vezes esses tumores, eles já são descobertos numa fase bem avançada. Então, é importante na nossa prática profissional, né, a gente dar essas orientações. Você vai visitar uma família, você pergunta como é que se são acompanhados pelo posto de saúde, né, se já fizeram exames específicos, no caso do homem, você fez o exame da próstata, né, eu mesmo faço isso, quando eu faço, assim, as visitas que a gente vai ver que tem idoso, a gente procura saber primeiro, né, quem assiste, quem toma conta, né, se ele é assistido pela saúde, se tem algum problema, uma boa parte é hipertensa, é diabético por maus hábitos alimentares, né, mas, assim, é importante a gente se preocupar que existem esses problemas nessa faixa etária. O homem é uma incidência maior do câncer de mama e a mulher, gente, é a famosa menopausa, né? A menopausa, ela pode ocorrer em algum momento entre os 42 e 58 anos, mas a média é em torno dos 50 anos, tá certo? E o que é a menopausa? É exatamente a ausência da menstruação, tá certo? Os hormônios já fizeram toda a sua missão durante a nossa vida jovial, né? Então, quando é que se sabe que está na menopausa? Quando você passa praticamente um ano sem vir menstruação, porque assim, tem esse período que vai, volta, né? Mas quando você passa um ano sem ter, então você já sabe que você já atingiu isso daí. Só que para a mulher, ela é mais marcante do que no homem, porque além desses sintomas físicos, desses sintomas orgânicos, biológicos, vem os psicológicos também, que influenciam na parte hormonal, né? Então, é um período também marcado pelos sintomas biológicos e psicológicos. O climatério, que precede a menopausa, dura em torno de 6 meses. E a mulher já vai se ajustando aos níveis menores de estrogênio, que é o hormônio, né? Então, o que é que isso traz de impacto, tá? Na mulher? Aqueles calores, né? Eu ainda não estou nessa fase, gente, mas eu tenho uma colega muito próxima a mim que passou e era impressionante. Ela, no ar-condicionado, ela se sentia pegando fogo, né? Tem a questão também da irritabilidade, né? Esses sintomas, assim, são bem característicos. E do mesmo jeito que existe a preocupação com câncer de próstata no homem, a incidência também do câncer de mama na mulher é preocupante. E hoje, gente, cada vez mais a idade está diminuindo. Antes a gente escutava falar de câncer de mama em mulheres com mais de 40 anos, quase 50, às vezes até mais. Hoje a gente está vendo mulheres com 35 anos, às vezes até menos, com incidência de câncer de mama, né? Eu já li uma vez um estudo que está relacionado a fatores hormonais, como alimentação, anticoncepcional, mas o fato é que a incidência está aumentando cada vez mais em faixa etária de mulheres jovens. Então, isso é um recado para nós, estarmos sempre atentos aos sinais, né, de fazer o autoexame e, ao menor sinal de qualquer coisa, a gente correr para o médico, né? Então, voltando aqui, como é que se pode lidar com os sintomas da menopausa nessa fase? Com a terapia de reposição hormonal, né, que, assim, pode trazer benefício à saúde da mulher, mas é um tema controverso, que tem médico que concorda com a reposição e tem médico que não concorda, né, mas, assim, o que é que se sabe é que muitas mulheres, após a menopausa, ela fica mais propensa a doenças cardíacas, ao câncer de mama, à osteoporose, né, pela questão da perda óssea, ou seja, gente, a idade vai passando e a gente vai acabando a garantia, não é assim que a gente costuma falar, né? Então, em relação à questão da sexualidade de casais, né, o sexo é o resultado ainda de uma interação social. Quando a relação é ativa e satisfatória, ela vai permanecer da mesma forma, caso não ocorra nenhum outro fator complicador, tais como problemas emocionais, enfermidades físicas e medicamentos, né? Ou seja, o sexo, ele é permitido por toda a vida, porque, assim, às vezes a própria pessoa, existe a libido diminui,
Mas não é porque você entrou nessa fase que você morreu. Tem gente que acha que porque já está nessa fase, morreu mesmo, né? Então, assim, outro aspecto a ser considerado com relação a essa diminuição da atividade sexual pode ser a monotonia do relacionamento, preocupação com o negócio, fadiga, entre outros, complicações de saúde, né? É oportuno destacar que a atividade sexual costuma promover o interesse e o estímulo sexual e vice-versa, ou seja, a sua ausência resulta em diminuição de interesse e estímulo, ou seja, aquela questão, vamos praticar, né, para continuar existindo, se não faz, vai perdendo interesse, vai perdendo estímulo e realmente vai perdendo a vontade, né? Alguém quer continuar ou complementar com alguma coisa, alguma observação? A gente está encerrando aqui a parte do desenvolvimento da meia-idade, né? A gente encerrou aqui com essa fase. A gente já vai para o último tópico da nossa apostila, a partir da próxima aula, que é o tópico 8. A gente já vai começar a falar sobre envelhecimento e morte, tá? Faz parte desse tópico desenvolvimento na velhice, desenvolvimento físico na velhice, cognitivo, psicossocial. Vamos abordar a questão da morte, tá? O processo do luto, como lidar com o luto infantil, né? Às vezes a gente fica sem saber como contar para as crianças sobre isso, que é a morte na concepção dos adultos, né? Então, assim, é bem interessante. Se puder já começar a ler o conteúdo, né? E a mensagenzinha final que a gente trouxe aqui, vamos ver lá, que vem para nós. Travou de novo aqui o slide. Vamos dar uma mexidinha. Pronto. Eu comecei a aula falando de amar para começar, né? E a gente vai terminar falando de fé também de amor. Que a fé seja o combustível para a esperança em um futuro repleto de amor e alegria. Então, nós temos que ser otimistas, mesmo nesse cenário de pandemia, né, onde a segunda onda foi bem mais acentuada do que a primeira, mas, assim, a curva está desacelerando, as vacinas estão chegando, então o cenário hoje é muito mais promissor do que o de um ano atrás. Mas sem fé e sem esperança, a gente não consegue ter esses estímulos que a gente está falando para o bem viver, né? Então, fica aí a mensagem final aí que eu trouxe para vocês. Está aberto aí para algum comentário. Enquanto eu estou encerrando aqui a apresentação, eu já vou fazer a nossa chamadinha aqui, tá? E fiquem à vontade para abrir o microfone para comentar alguma coisa, enquanto eu estou acionando aqui a lista de frequência. Só um instante. Ok. Encerrei a gravação. Agora vamos fazer a chamada, tá? Só um instante, Rosélia, que eu vejo já o que é que você está escrevendo. Porque na hora que eu aciono aqui para fazer a chamada, eu saio do chat, tá? E hoje